A história de Paulo de Tarso, sem sombra de dúvidas, figura entre os mais notáveis relatos do Novo Testamento. Este personagem singular, inicialmente conhecido como Saulo, teve um papel fundamental na propagação do Evangelho e na construção das bases do cristianismo primitivo. Sua trajetória, marcada por perseguições implacáveis e uma conversão radical, serve como um farol de esperança e transformação para milhões de pessoas ao redor do mundo. Então, se você gosta de conteúdo assim, já deixe seu like, se é novo por aqui, inscreva-se e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo e no final compartilhe com alguém que gosta desse tipo de assunto. Nascido em Tarso, na Cilícia, por volta do ano 5 d.C., Paulo, inicialmente conhecido como Saulo, era um judeu fervoroso e estudioso da lei. Criado em meio à cultura greco-romana, ele também era cidadão romano, o que lhe concedia privilégios importantes. Saulo era um zeloso defensor da tradição judaica. Ele presenciou o apedrejamento de Estevão, o primeiro mártir cristão, e logo se tornou um perseguidor implacável dos seguidores de Jesus. Viajando por diversas cidades, Saulo prendia e interrogava cristãos, determinado a erradicar o que considerava uma heresia. Mas a vida de Saulo tomou um rumo inesperado a caminho de Damasco. Uma luz celestial o cegou e uma voz poderosa o questionou. Saulo, por que você me persegue? Quem é você? Eu sou Jesus. Saulo, por que me persegues? Esse encontro com Cristo na estrada de Damasco marcou sua conversão ao cristianismo. Segundo a Bíblia, após esse episódio marcante em sua vida, Paulo se converteu ao cristianismo e se tornou um dos mais ardentes propagadores do Evangelho de Jesus Cristo. Ele viajou por milhares de quilômetros, cruzando o mar Mediterrâneo e adentrando o interior da Ásia Menor e da Europa, pregando a mensagem de salvação em Cristo para judeus e gentios. No ano 30 depois de Cristo, a vida de Paulo tomou um rumo inesperado. Em sua jornada para Damasco, com o objetivo de prender cristãos, ele foi subitamente envolvido por uma luz celestial e confrontado por uma voz poderosa. Essa voz, que se identificou como Jesus Cristo, questionou a perseguição de Paulo e o convidou a seguir um novo caminho. A partir desse encontro transformador, Saulo, o perseguidor implacável, se converteu em Paulo, o apóstolo dedicado à propagação do Evangelho. Essa mudança de nome simboliza a profunda transformação interior que ele vivenciou. Guiado por Jesus, Paulo dedicou o restante de sua vida a pregar a mensagem de salvação e amor aos gentios, aqueles que não eram judeus. Em suas 3 grandes viagens missionárias, Paulo cruzou o mar Mediterrâneo e adentrou o interior da Ásia Menor e da Europa, fundando igrejas, ensinando sobre a fé cristã e escrevendo cartas, hoje conhecidas como epístolas, para as comunidades que ele mesmo havia formado. Seus ensinamentos, permeados por sabedoria e compaixão, abordavam temas como a fé em Jesus Cristo, a relação entre fé e obras, a vida após a morte, a importância da comunidade cristã e o amor ao próximo. A jornada de Paulo como apóstolo não foi isenta de obstáculos. Ele enfrentou diversas provações, incluindo prisões, açoites, naufrágios e até mesmo o risco de ser condenado à morte. Mas sua fé inabalável o impulsionava a seguir em frente, mesmo diante das adversidades.
Em suas cartas, ele compartilhava suas experiências, ensinamentos e reflexões sobre a fé, inspirando e fortalecendo as comunidades cristãs que ele havia fundado. O legado de Paulo é imenso e duradouro. Ele foi um dos principais responsáveis pela expansão do cristianismo pelo mundo romano e pela consolidação da fé cristã como uma religião universal. Seus escritos moldaram a teologia cristã e sua figura inspirou milhões de pessoas ao longo dos séculos. Após sua conversão em Damasco, as Escrituras mencionam que Paulo teria passado um tempo na Arábia. No entanto, o que ele fez exatamente ali e por quanto tempo permaneceu é um mistério. A Bíblia não oferece detalhes específicos sobre esse período. Algumas teorias sugerem que Paulo tenha utilizado esse tempo para profundo recolhimento e refletir sobre sua experiência com Jesus e aprofundar sua compreensão do Evangelho. É possível que ele tenha dedicado esse tempo a estudar as Escrituras hebraicas à luz de sua recém-adquirida fé em Cristo. Alguns estudiosos acreditam que Paulo possa ter iniciado sua pregação do Evangelho entre comunidades judaicas na Arábia. Após esse período na Arábia, Paulo retornou a Damasco. Suas pregações fervorosas na cidade causaram grande agitação entre os judeus, que não aceitavam sua conversão ao cristianismo. Temendo por sua vida, Paulo foi obrigado a fugir de Damasco, iniciando sua jornada missionária. Depois de sua fuga de Damasco, ele se dirigiu a Jerusalém. Fazia cerca de 3 anos desde sua conversão. Lá ele buscou se conectar com os apóstolos, mas muitos deles ainda o olhavam com desconfiança devido ao seu passado como perseguidor. Foi Barnabé, outro apóstolo, que o acolheu e o apresentou aos demais líderes cristãos. Apesar da relutância inicial, Paulo, juntamente com Barnabé, embarcou em sua primeira viagem missionária. Eles se dirigiram para o sul da Ásia Menor, pregando o Evangelho e estabelecendo igrejas em diversas cidades. O sucesso da primeira viagem missionária de Paulo gerou um debate crucial na igreja primitiva. A questão central era se os gentios convertidos precisariam seguir os costumes judaicos, como a circuncisão, para serem aceitos como cristãos. Paulo, firme em sua convicção, argumentou que a salvação vinha pela fé em Jesus Cristo e não pela observância de leis cerimoniais judaicas. Este debate culminou no Concílio de Jerusalém, onde os apóstolos concordaram que os gentios não precisavam seguir práticas judaicas para serem cristãos. Paulo empreendeu mais 2 grandes viagens missionárias, expandindo o alcance do cristianismo e fundando igrejas por toda a região do Mediterrâneo e além. Ele enfrentou diversas dificuldades, incluindo prisões, tumultos e naufrágios. Porém, sua fé e determinação em propagar o Evangelho jamais vacilaram. Ao longo de seu ministério, Paulo escreveu diversas cartas, chamadas de epístolas, às igrejas que ele havia fundado. Essas cartas tratavam de temas teológicos importantes, como a justificação pela fé, a vida no Espírito Santo e a ética cristã. Suas epístolas se tornaram parte do Novo Testamento e continuam sendo uma fonte de inspiração e orientação para os cristãos até os dias de hoje. As Escrituras não fornecem detalhes precisos sobre a morte de Paulo. No entanto, a tradição cristã indica que ele sofreu o martírio em Roma, provavelmente por volta do ano 67 d.C. O legado de Paulo é imensurável. Ele desempenhou um papel fundamental na expansão do cristianismo e na formação da teologia cristã. Seus escritos continuam a moldar a fé de milhões de pessoas em todo o mundo. Sua história de conversão radical e sua dedicação inabalável ao Evangelho servem como uma poderosa inspiração para todos aqueles que buscam seguir o caminho de Jesus Cristo.
Eu sei em quem tenho crido. Estou certo da alegria no lugar aonde vou. Nunca podemos nos esquecer como era estar perdido e ser achado. Gostou do vídeo? Não esqueça de deixar seu like, comentar e compartilhar. Se ainda não se inscreveu, inscreva-se agora. Gratidão, até o próximo vídeo.